Falamos tanto sobre liberdade e você sabe do que você tem que se libertar? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, nosso encontro semanal e mais uma vez uma semana mais do que especial. Além de estarmos em plena Semana Santa do catolicismo, hoje estamos celebrando a primeira noite de Pessar. É aquela noite onde as pessoas procuram os hametz. Hametz são pães embrulhados, enroladinhos, pão embrulhado escondido, enroladinho, onde as pessoas têm que procurar, né? Onde está escondido. E sempre lembrando que aqui tudo tem um propósito, tudo tem um ritual que vai nos levar a algum lugar, né? Sempre a gente quer sair de um ponto onde a gente está para chegar num outro ponto e sempre pretendemos que seja um lugar melhor, né? Chegar num lugar melhor do que o que a gente saiu. E nessa noite, especialmente, tem esse ritual de buscar os pães embrulhados, escondidos, e a gente entra em dias de ingerir alimentos sem fermento e sempre por trás desse sem fermento, procurar aquilo que está escondido, a gente sempre está fazendo uma alusão ao ego. Ego, aquele que nos desvia do caminho da luz, e não a nossa estrutura psicológica que nos ajuda a ser quem nós somos, né? Nós não podemos dizer que tudo que existe em nós é ruim, muito pelo contrário. A gente sabe que a gente é integrado, né? Somos opostos complementares, como tudo que existe aqui em Malkuth. Então, olha que semana especial. Semana Santa, no domingo a gente tem a Páscoa, né, católica, então já desejo feliz Páscoa para todo mundo, que a gente possa renascer no amor em Cristo. E hoje a gente está celebrando o Pessar, a primeira noite, são 2 noites especiais, essa ritualística da gente tirar aquilo que está escondido dentro de nós, que precisa vir à tona para ser transformado, para ser ressuscitado. Às vezes é a nossa própria fé que precisa dessa carga extra para ajudar a gente a seguir no nosso caminho. E a gente tem amanhã, dia 1º, se você está comigo em Práticas que Despertam à noite de terça, hoje dia 31, então amanhã, dia 1º de abril, a partir das 18 horas, a gente começa a contagem do Homer. Então é uma semana especial, eu não vou falar sobre a porção de estudo da semana, porque a gente está aqui nesse momento especial de Pessar. Lembrando que isso acontece, essa celebração acontece na lua cheia de Áries, ou o 15º dia de Nissan, que é o mês hebraico de Áries. E a gente vai ter esse início da contagem do Homer, que são 49 dias de transformação. Então vamos num passo a passo aqui, que esse nosso encontro hoje está cheio de coisas especiais. Então estamos celebrando o Pessar, que são esse momento da liberdade. E aqui a minha chamada do encontro de hoje é liberdade de quê? Né? Se libertar do quê? Do que é que eu sou escravo? Então é muito importante a gente primeiro entender isso. Será que somos escravos de algo? Sim, nós somos escravos de muitas coisas. Somos escravos de segurança emocional, somos escravos de segurança material, somos escravos de viver algo que é conhecido e temos medo do desconhecido. Somos escravos de comportamento, pensamento, sentimento, atitude, enfim. São diversas as coisas que podem nos tornar escravos. O importante é que a gente consiga identificar o que é que me escraviza. Será? Nossa, a Renata tá falando que a gente é escravo e eu que me sinto tão livre, sou escravo de quê?
Então é muito importante a gente prestar atenção nisso, a gente fazer essa reflexão. E eu trouxe aqui de uma forma mais atualizada os nossos 4 passos para a liberdade, que são esses caminhos que a gente usa trilhar nesse momento tão especial, nessa festa de libertação que Pêssar traz para a gente. Então, o primeiro passo para a gente se libertar é a gente sair do sofrimento do Egito. Lembrando que Egito é um lugar, é uma situação, é um relacionamento, é um trabalho, é uma pessoa, é algo onde eu estou e eu me sinto seguro. Eu tenho o básico para viver, mas eu não tenho total autonomia de fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade, o meu desejo verdadeiro. Então, eu primeiro preciso sair desse sofrimento, né? Sair do sofrimento do Egito. O segundo passo é libertar-se do domínio psicológico de ser escravo. Então, eu tô no Egito, eu não posso fazer tudo que eu desejo, tudo que eu quero, mas aqui eu tenho segurança, eu tenho onde morar, eu tenho um alimento, né? Eu sou reconhecido como um trabalhador, eu tenho uma função. Então, tudo bem, eu fico preso a isso porque eu tô acostumada, é a minha rotina, é o meu dia a dia. E quantos de nós, né, não vivemos isso, a gente fica nesse domínio psicológico. Veja só o que o nosso mundo está enfrentando. A gente aqui que vem conversando tanto sobre essa questão da era de Aquário, as transformações necessárias, o quanto que as coisas antigas precisam morrer e dar lugar para as coisas novas, e quantos de nós ficamos presos ainda a essa questão psicológica, né? Até o absurdo de falar, não, na época onde havia ditadura, o mundo era melhor. Na época onde havia inflação, a economia era melhor. Ou seja, é um domínio psicológico, né? Então, vou falar de mim até, depois vou convidar você aqui para ler o texto do mês de março. É essa coisa mesmo da gente mudar a vida da gente. E quando a gente muda a vida da gente, a gente ainda fica preso nesse domínio psicológico do que era. Então, eu mudei de cidade, foi uma mudança que eu mesma escolhi, mas na primeira dificuldade que eu enfrentei, eu pensei, poxa, por que eu fiz isso comigo? Eu tinha uma vida tão certinha, eu tinha tudo organizado na minha morada anterior. Enfim, é sempre essa questão do boicote, da sabotagem, que é o nosso ego que traz à tona, né? A nossa autossabotagem é esse ego que nos desvia do caminho da luz. Lembrando que nós estamos aqui em Malkuth, que é o mundo da ação, da manifestação. Quanto mais eu fico escravo, quanto mais eu me prendo numa situação confortável, mais eu estou alimentando o meu ego, aquele que me desvia do caminho da luz, e menos eu estou me aproximando do Criador, que é justamente aquele movimento que a gente faz, né? Sair da zona de conforto, mudar as coisas que a gente sabe que a gente tem que mudar, justamente essas atitudes que nos aproximam do Criador. Então fica esse jogo. E é esse o momento que a gente tem justamente para a gente poder prestar atenção nisso tudo e identificar o que é o meu Egito, aonde eu ainda estou preso psicologicamente, emocionalmente, né? Energeticamente. A gente já conversou aqui em algum dos nossos encontros, existe atualmente até divórcio energético, porque às vezes o padrão da energia nos prende. E para que isso tudo possa acontecer de uma forma ainda melhor, ou com mais chance de ter sucesso, é muito importante a gente ter um braço amigo para ajudar a gente a se manter forte, a se manter seguro. Naquele momento que falta aquela motivação, vem essa pessoa e nos enche de coragem, de alegria, de entusiasmo,
para a gente poder seguir no nosso caminho da luz. E o último passo dessa nossa liberdade é ser fiel a si mesmo, viver de acordo com o seu chamado interior e destino espiritual. Então, eu sei o que eu quero, eu sei o que a minha alma quer. Se eu ainda não sei 100%, eu estou entendendo que aqui, onde eu estou agora, supondo que eu esteja no meu Egito, a minha alma não está feliz, a minha alma não está satisfeita. E ela está mostrando isso para mim. Como? Cada vez que eu me sinto desmotivado por ter que ir fazer algo que eu não gosto, que eu não quero. Eu sei que a vida da gente não é só feita de coisas que a gente gosta e quer, muito pelo contrário. Acabei de dizer que é fora da zona de conforto que a gente evolui. Mas a gente tem que ser fiel com a gente tem que ser fiel aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas crenças, aos nossos valores. A partir do momento que eu começo a deixar isso de lado, aí para eu me tornar escravo é um pulinho. Então, esse passo a passo ajuda a gente nesse momento de celebração de festa de liberdade. Então, liberdade de quê? Daquilo que me escraviza. E o que é que me escraviza? Me escraviza, eu tenho uma alimentação ruim e não consigo melhorar. Então, eu sou escravo de alimentos, sei lá, industrializados, cheios de açúcar, que me viciam e me inflamam. Então, é disso que eu tenho que me libertar. Eu preciso identificar isso e ter uma atitude. Então, a partir de agora, eu não vou comer mais pão. Exemplo, tá? Ou eu não vou tomar mais refrigerante. Não tudo de uma vez. São passos para a liberdade. Então, para que a gente tenha a chance de ter sucesso, é importante a gente seguir esse passo a passo. Sair do sofrimento. Identifica, né? Tá sofrendo? O que é que você tá sofrendo? Por que que você tá sofrendo? Quem é o seu Egito? Como você consegue se libertar dessa escravidão desse Egito? Tem alguém que eu posso contar? Ótimo. Então, se eu fizer isso, eu vou ser fiel a mim mesma? Então, vamos. Vamos que vamos, porque é isso que a gente está aqui para fazer, essa transformação. E na sequência, a partir das 18 horas de amanhã, dia 1º, a gente começa a contagem do Homer. A contagem do Homer são 49 dias de transformação, ou seja, a gente tem, mais uma vez, a faca e o queijo na mão para a gente fazer das nossas vidas aquilo que a gente quer. Não o que o outro espera, não o que alguém disse, é o que eu quero. Então, a partir deste dia, dessas 18 horas do dia 1º, entramos nesse período de 49 dias de transformação. É uma vivência pela árvore da vida. São 7 semanas. Eu compartilho o passo a passo dessa contagem no Instagram de uma forma mais resumida, mas no grupo exclusivo Rituais que Despertam eu mando todos os dias o que a gente tem que fazer. Então, cada semana a gente vivencia uma das esferas da árvore da vida. Então, a gente vai cada vez mais entrando em contato com cada uma dessas virtudes do Criador. Então, a gente tem a chance de tornar o nosso recipiente cada vez mais preparado para receber a luz do Criador, ainda mais nesse momento tão especial de celebração, de liberdade, de ressurreição. A gente junta isso tudo e passa por 49 dias transformadores, onde a gente deixa de ser quem a gente era e a gente passa a ser uma nova versão de nós mesmos. Cada uma das semanas a gente entra em contato com uma das esferas da árvore da vida, lembrando que Resed ajuda a gente a trabalhar na energia do amor e da benevolência. Geburah, disciplina e restrição. Tifaré, beleza e harmonia. Netzach, persistência e firmeza. Hod, humildade e esplendor. Iesod, união e fundamento. E Malkuth, nosso querido reino, a soberania e a realização. Lembrando que tudo isso está acontecendo no mês de Áries, esse ano de 2026, cheio dessa energia ariana transbordando para todos nós. Um mês onde a gente tem chance de ter mais energia, mais coragem, mais garra, mais estratégia. A gente pode usar a agressividade ao nosso favor,
no sentido de, não, eu vou ser agressiva nas minhas conquistas, eu vou ser agressiva na superação dos desafios, eu vou prestar atenção nessa irritação, na impaciência, não vou meter os pés pelas mãos com a impulsividade, vou respirar fundo e vou lembrar que Áries quer tudo para agora, para já, e já pode não ser o melhor momento. Então eu vou desenvolver uma nova estratégia para, através dessa energia mais disciplinada, eu conseguir conquistar aquilo que eu quero. E não só ser um fogo de palha, tenho vontade, vou lá, e dali a 2 minutos já não é mais essa vontade. Então não, a gente usa essa energia ariana ao nosso favor, nesse sentido de podermos ter coragem para definir melhor estratégia para a gente conquistar aquilo que a gente almeja. E como ponto de correção para esse mês, Ticum é o termo hebraico para correção, então todos nós ao longo desse mês, estamos aí nas últimas semanas do mês de Áries, a gente tem como correção não querer ser reconhecido, a gente tem que compartilhar apenas pela luz, então eu tenho que fazer bem para o outro, eu quero dar alguma coisa para alguém, eu quero dividir aquilo que eu recebi, não para que a pessoa pense, ai, como ela é demais, não, é porque eu quero fazer simplesmente porque isso é um ato de bondade, de benevolência, porque isso vai me conectar com a luz. Tem até momentos do ano que a gente é obrigado a fazer certas, compartilhar de uma forma disfarçada, escondida, né? Fazendo de tudo para que ninguém saiba que a gente fez o que a gente fez, justamente para a gente não alimentar o nosso ego. Também é importante demais a gente ter paciência, aproveitar o processo, não repetir erros. Esses 49 dias de transformação, então, eles são sensacionais nesse quesito da gente respeitar o processo, ter paciência, não repetir erros. E o último ponto, não menos importante, é a gente se colocar no lugar da outra pessoa, se mostrar interessado, né? Não ter essa falta de sensibilidade que muitas vezes alguns signos, especialmente os de fogo, também têm, né? Então, são pontos aí importantes para a gente prestar bastante atenção, aproveitando a energia dessa semana. Eu sempre trago aqui esse conceito das letras do mês, o quanto cada letra vai ajudar a gente a trabalhar a energia de uma forma adequada a cada um de nós. Cada letra hebraica, uma delas forma o signo, a outra o planeta regente. Sempre lembrando que o hebraico a gente lê da direita para a esquerda. Nós temos nesse mês, as letras do mês são Dalet e Rei. Então Dalet fundou o planeta Marte, que é o regente de Áries, e a letra Rei criou o signo de Áries. A gente vem conversando ao longo dessas semanas que se a gente usa essa ferramenta, se a gente medita em Dalet Rei, eu estou meditando em diminuir o desejo de receber para mim mesma, para aumentar o desejo de receber para compartilhar. Então, é uma ferramenta muito boa se você não quer ficar sem comer pão com fermento, alimentos fermentados, né, para não dar alimento para o ego. A gente pode usar as letras do mês de Áries, Dalet Rei, para diminuir esse ego que nos desvia do caminho da luz, para que a gente possa aumentar a nossa vibração e assim conectar com a luz do Criador sem interferências. Ainda mais nessa Semana Santa, que pede para a gente essa verdadeira intenção da transformação, da ressurreição, e não repetir erros é um dos pontos de correção para a gente ao longo do mês todinho, né? Então, a gente sempre tem muita sorte, a gente sempre é amparado pela luz do Criador, e a gente, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, mais a gente aumenta a nossa consciência. Quanto mais a gente pratica aquilo que desperta a nossa consciência, mais a gente consegue mudar o nosso destino. Olha que coisa boa! E aumentando aí o nosso conhecimento, a gente já aprendeu que o signo de Áries pertence ao elemento fogo, a sua qualidade é cardinal, o planeta regente é Marte, a palavra-chave agir,
A energia positiva, iniciativa. A energia negativa, impaciência. Parte do corpo correspondente, cabeça. Áries combina com os signos de ar, Libra, Gêmeos, Aquário, e com os outros signos de fogo, além de Áries, Sagitário e Leão. A pedra ou as pedras que equilibram a energia ariana são granada ou rubi. Você pode usar uma ou a outra. Eu sempre tô com a minha pulseirinha de granada aqui, ônix também. Eu gosto muito dessa coisa das pedras. Então fica a dica aí, se você precisar equilibrar ainda mais essa energia da impulsividade, da impaciência, da agressividade, usa a pedrinha granada, rubi também. Vai ajudar muito a transformar essa energia em proatividade, em garra, em força, em estratégia. É assim que a gente tem que ir usando esse conhecimento ao nosso favor. A nossa lição de casa para essa semana tão especial é: lembre-se do passado para evitar a repetição de erros. Haja com empatia. Olha que coisa boa, agir com empatia. Quando for desconfortável, faça. Quando exigir muito de você, faça. Faça. E lembre-se, cada vez que você estiver fazendo algo contrariado, você vai pensar: isso deve ser sair da zona de conforto. Se isso é sair da zona de conforto, eu vou fazer isso ainda mais com essa consciência de que é isso que vai me ajudar no meu processo de transformação. E vai agindo com empatia, pensando nisso, e vai conseguir fazer, tá bom? Na seção avisos, eu vou convidar você para ler o texto do mês, se você ainda não leu. Tem uma lista de transmissão específica para isso. Caso você não esteja nessa lista, acessa lá o site renataconte.com.br e leia o texto do mês de março. Hoje é o último dia, mas já está lá desde a semana passada, só estou anunciando agora. O texto chama Novas Conquistas, Desejo, Vontade e Como Nos Sentimos Diante dos Desafios. Eu falo bastante dessa história do desejo, é um conceito cabalístico tão importante. Se não fosse o desejo do Criador em nos criar, não estaríamos aqui. Tudo na vida da gente depende do desejo que a gente tem. É importante demais a gente ter desejo. Como a gente vai desejar, o que a gente vai desejar, o que nós vamos fazer com esse desejo é justamente o que nos faz viver, transformar, agir, o que nos motiva a uma ação, ou seja, o que nos dá motivação. Então fica aí a dica de leitura para você usar essa semana também dessa forma mais reflexiva, porque veja só, um enredo desse texto, ainda que seja algo que a gente deseje fazer, no meio do caminho, pode dar indecisão, pode dar insegurança, pode dar medo. Nós estamos aqui no mundo do caos que é Malkuth. Como não sentir essas coisas? Só que a gente tem a capacidade de perceber, sentir, identificar o sofrimento, saber o que me prende psicologicamente ao Egito, contar com um braço forte e ser fiel a mim mesma para poder fazer o que eu tenho que fazer, seguir no meu caminho de luz, transformar o que eu tenho que transformar, aprimorar o meu recipiente, encontrar propósito no meu dia a dia, ou seja, cada um de nós, à sua maneira, no seu tempo, com o seu propósito identificado. Aí sim a gente consegue entender cada vez melhor as coisas, sentir de uma forma mais equilibrada e agir de uma maneira mais coerente a tudo aquilo que a gente pensa, sente, faz e acredita, tá bom? Eu desejo uma Semana Santa maravilhosa, Hag Pesach Samer, nessa noite tão especial de Pessar, que a gente consiga identificar o que nos escraviza, que a gente consiga começar ao menos os passos para essa nossa liberdade e que a gente consiga, através dos 49 dias de transformação, se ver como uma pessoa cada vez mais similar ao Criador e sempre, sempre amparados pela luz, tá bom? Uma semana maravilhosa, boa Páscoa para todos nós e até a semana que vem.
Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, imensa, e até a semana que vem. Tchau!